Aparentemente, vocês têm aí os slides da primeira parte de portas lógicas. Nós vamos ver, basicamente, a porta lógica ou e não, né? São três portas básicas. E vamos apresentar para vocês o conceito de tabela de verdade. Vou mostrar alguns exemplos de aplicação básicos, né? Aqui tem uma parte inicial que informa sobre a filosofia que estava por detrás dessas portas lógicas, né? Da lógica de Boole. Então, então nós tínhamos esse professor, né, que desenvolveu essa lógica que a gente chama lógica de Boole. Ele só trabalhava em cima de verdadeiro e falso. E aparentemente essa lógica parecia não ter nenhuma aplicação. E depois, com o uso de computadores, ela foi fundamental, né? Porque os computadores, inicialmente, eles chegaram a trabalhar até com base decimal, porém é muito complexo para o computador, né? É muito mais fácil abrir e fechar uma chave do que decidir sobre uma base numérica de 10 elementos. Então, por isso que a lógica binária prevaleceu, né? E foi utilizada toda essa base desenvolvida por George Boole. Então, basicamente, né, essa lógica se refere apenas ao 1 e o 0, ou verdadeiro e falso. Então, tem apenas esses dois conjuntos, né, 0, 1 ou verdadeiro e falso. E baseado nisso, nós temos as portas lógicas, né, a lógica como um todo, baseada nesses dois elementos. Vocês já devem ter alguma noção, porque vocês são de engenharia elétrica, né? Então vocês já devem ter visto alguns desses circuitos que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, está sendo mostrado aqui um circuito onde nós temos uma fonte E, duas chaves e uma carga, né? Uma carga que pode ser uma lâmpada. Então, nessas três imagens que vocês estão vendo, tem uma situação em que as duas chaves estão abertas e duas outras situações em que nós temos uma das chaves aberta. E como vocês já devem ter essa noção, né, essa lâmpada não acenderá por essa razão, né, porque uma das chaves estará aberta. Mas essa lâmpada estará acesa se caso as duas chaves estiverem conectadas ou ligadas, né? Então isso nos dá essa tabela verdade que se refere à porta E ou END, né? Que nos descreve todas as possibilidades de um circuito que tenha duas chaves em série. Então, nós temos ali que nós vamos assumir que 0 é a chave aberta, 1 é a chave fechada. Se fizermos isso, nós teremos que a lâmpada ou a saída estará em nível alto ou a lâmpada estará acesa somente se as duas chaves estiverem em nível alto ou fechadas. A expressão algébrica é essa aqui, né? S é igual a EB. Então, essa expressão algébrica corresponde a essa tabela da verdade. A tabela da verdade é um mapa de possibilidades. Então, A e B seriam as chaves, e S a saída, que no caso aqui, nesse exemplo, é uma lâmpada acesa. Então, nós só teremos a lâmpada acesa, ou a saída de nível alto, somente se A
e B estiverem também de nível alto. Então, é importante memorizar tanto essa tabela de verdade, né, associando aquela expressão ali, aquele termo da expressão booleana, com a expressão algébrica, né, porque vai ser importante para que a gente trabalhe em circuitos seguintes. Um outro circuito também desses elementares é a porta lógica ou OR. Então, nós temos já uma situação um pouco diferente, que nos mostram as chaves em paralelo. Se as chaves estão em paralelo, nós vamos ver que basta que apenas uma das chaves esteja fechada para que nós tenhamos a lâmpada acesa. Então, essa é a expressão, ou porta lógica, ou o termo da expressão algébrica é A ou B, né, que é representado pela letra mais. E a tabela da verdade, que traça, que descreve todas as possibilidades dessas duas chaves, né, está descrita aqui também, e nós teremos que a saída será zero, ou a lâmpada estará apagada, somente na situação em que as duas chaves estiverem abertas. Então, isso é a lógica de Boole, né, tratando-se agora desses termos, do termo ou. O não, not, né, ou inversor, é um circuito que faz com que a saída seja o inverso. Né? Então, se a chave A está fechada, ou nível alto, né, estamos considerando chave fechada nível 1 e também saída de nível alto também no caso da lâmpada acesa. Né? Então, nós teremos sempre o inverso aqui, porque quando a chave está aberta, nós teremos a lâmpada acesa. Quando a chave está fechada, nós teremos a lâmpada apagada, né? Porque nós temos ali um desvio da corrente e se você já tiver alguma noção de circuitos, vocês vão ver que essa chave coloca tensão zero sobre a lâmpada, né? Se a lâmpada tem tensão zero entre os seus terminais, não tem como circular corrente pela lâmpada. Então a lâmpada fica apagada. Essa é a tabela da verdade correspondente, que mostra justamente a inversão da entrada. Então, se A é a chave e S é a lâmpada, nós teremos que chave fechada, ou melhor, chave aberta, lâmpada acesa, chave fechada, lâmpada apagada. Ou seja, exatamente o inverso da porta E e da porta O. Então, aqui nós temos a representação desse circuito lógico, né? Aqui mostradas apenas com duas entradas, nós podemos ter mais de uma entrada, principalmente para o E e o OR, né? O OR. O não sempre ele é aplicado sobre uma entrada, mas a porta E e a porta O, elas podem ter inúmeras entradas e uma saída, né? Praticamente. Então, nós vamos ver posteriormente que é possível fazer, inclusive, arranjo de combinação entre essas portas para aumentar o número de entradas. Então, a gente pode colocar um circuito, né? Se a gente tem um circuito apenas aqui é o que está sendo mostrado aqui, né? Então, se nós ligarmos duas portas E, nós podemos obter uma porta E de três entradas. Então, aí a expressão já fica como essa aqui, né? A e B e C. Naturalmente que também se acha uma porta já pronta de várias entradas. Mas aqui está mostrando essa combinação. Se nós tivermos uma porta aí de três entradas, observem que sempre essas variáveis que estão ali, A, B, C, são as entradas. Então, essa primeira parte faz um mapeamento das possibilidades quando se tem três entradas. Então, vocês podem observar que agora nós temos 8 entradas.
Por quê? Porque 2 elevado a 3 vai dar 8. Né? 2 e 2, 4, 2, 4, 8. Então, 2 elevado a 3 dá 8. O anterior era 2 elevado a 2, que eram 4. Né? Então, duas variáveis só geram 4 possibilidades. 3 variáveis, ou 3 entradas, corresponde já a 8. Tudo isso baseado na base binária, né? Que é o 2. Então, 2 elevado a 3, que são as 3 variáveis, né? Nós temos 8. E, como sempre, porta E significa que a saída será alta somente se todas as entradas também forem altas. Nesse caso aqui, corresponderia a um circuito com 3 chaves em série. E basta que uma das chaves esteja de nível ou aberto, né, ou nível baixo, nós teremos saída zero, ou seja, a lâmpada estaria apagada nessa situação. Então, a tabela da verdade é sempre bom a gente frisar sobre o objetivo dela. Né? Qual é o objetivo? É mostrar todas as possibilidades, tanto da entrada quanto da saída. Então, nesse caso, esta é todas as possibilidades possíveis com as saídas possíveis. A porta ou também ela pode ser combinada para gerar um número maior de entradas. Aqui nós fizemos 3, mas poderia ser colocado um maior número. Mas nesse caso aqui nós temos combinando duas portas, né? Nós temos essa expressão aqui, A e B ou C, né? A expressão fica assim. O circuito fica esse aqui ou aquele lá em cima, né? E a tabela da verdade nós temos aqui ao lado também, que é o mapa de todas as possibilidades das 3 entradas, e também a correspondente saída. Né? Como nós vamos ver, se nós temos 3 chaves em paralelo, basta que uma das chaves esteja ligada, né, para que a saída funcione ou acenda a lâmpada, nesse caso. Né? Só o primeiro caso, observe, só o primeiro caso ali, com as 3 chaves abertas, é que a saída será zero. Em todas as outras, nós teremos nível alto. Então, aqui nós estamos mostrando uma questão que é bom observar, porque inicialmente as pessoas têm dificuldade de montar a tabela da verdade, né? Porque ainda não tem na memória, pelo menos as primeiras relações entre base binária e decimal, e isso com o tempo a gente consegue, né? Então, é bom observar que tem uma lógica. Então, não importa qual o número de entradas que nós tenhamos, vai ter sempre a mesma lógica. Por exemplo, aqui o algarismo menos significativo, mais à direita, né, ele começa com 0, depois 1, e isso se repete indefinidamente. Se tiver um número maior de hipóteses, ele vai ser sempre assim. O algarismo menos significativo começa com 0 e depois é 1. Né? O segundo algarismo aqui, observe que são 2, começa com 2, 0, e depois 2, 1, 2, 0, 2, 1, e assim continua se repetindo. E essa outra aqui, não, observe que esse aqui é 1, 0, aqui é 2, 0, aqui é 4, 0, e depois 8, 0. E isso sempre se repetindo. Ó. 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1. E aqui também, 8 zeros, 8, 1. No caso aqui, cobriu toda a necessidade aqui do padrão da verdade. Então, isso aí uma orientação, uma regra, para que vocês possam conferir se fizeram corretamente a tabela da verdade. Então, essa é uma orientação ali, né? Então, nós estamos com circuitos chamados combinacionais. Depois nós veremos circuitos sequenciais. O circuito combinacional, ele é resultado da combinação das entradas, naturalmente, da porta que está sendo aplicada. Né?
Então, esse é um circuito combinacional. Então, aonde se utiliza, onde se aplica esse tipo de circuito? Em vários circuitos, por exemplo, aqui estamos dando como exemplo o alarme, alguns tipos de acionamento, né, alguns sistemas assim, de segurança, né? Então a gente pode utilizar os circuitos. Então aqui, vamos supor aqui, coloquei aqui um exemplo, né, de um ar-condicionado, né? Então, nós poderíamos criar um critério para que o ar-condicionado não ficasse ou melhor, não ficasse ligado em situação desnecessária. Então, nós poderíamos fazer um circuito combinacional para que, utilizando alguns determinados sensores, para que o ar-condicionado ligasse somente quando tivesse algumas situações previstas, né? Por exemplo, então aqui, ó, o ar-condicionado. Para que o ar-condicionado possa ser ligado, ou seja, ele estaria ligado somente em algumas situações. Por exemplo, todas as portas e janelas deveriam estar fechadas. Então, então observe que nós temos um trabalho aí de instalar sensores em todas as janelas. Então, se as janelas e portas estiverem fechadas, o ar-condicionado liga. Se abrir uma janela, ele iria desligar. Então, é isso que quer dizer. Então, outra coisa, as luzes da sala devem estar acesas, indicando a presença de pessoas na sala. Então, nós poderíamos também colocar um sensor e para que quando as luzes da sala estivessem ligadas, ou seja, a sala estaria sendo usada. Então, isso poderia ser uma outra entrada do nosso circuito. Mas também, se uma das entradas seria com relação ao relógio, né? Se o relógio estivesse no período de intervalo, ou no período de descanso, ou final de semana, ele também estaria desligado. Então, observem que nós temos aí várias condições, ou seja, seriam várias entradas que permitiriam ou impediriam, né, o ar-condicionado estar ligado. É um circuito, assim, não conheço um circuito desse na prática, mas que existiria a possibilidade de fazer isso aí, teríamos, né? Então, só para indicar que é um caso meio extremo, mas que existe essa possibilidade de a gente criar um circuito combinacional, reunindo diversas entradas, diversas situações que nós queríamos controlar um determinado equipamento, como no caso o ar-condicionado. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui, um avião, né? Então, isso seria, quem sabe, um alarme lá próximo da cabine que avisaria, né, daria algumas informações, por exemplo, sinal sonoro, um alerta, né? Por exemplo, se algum passageiro estivesse em pé, né? Então nós teríamos que ter um sensor em cada poltrona para verificar se o passageiro estivesse em pé ou com um cinto desafivelado, alguma coisa assim, né, que indicasse. Então, esse sistema acionaria um alarme se algum passageiro estivesse em pé, ou se a aeromoça não estivesse sentada e com cinto para o avião partir, né? Piloto e copiloto, se estivessem fora de suas poltronas, eles também teriam um aviso e poderiam impedir algumas coisas, né? Se o tanque de combustível estivesse incompleto, ele também poderia avisar. Se as portas não estivessem travadas, e se houvesse um taxiamento sem a permissão da torre, sei lá. Eu inventei algumas opções aí para mostrar que o circuito combinacional ele testa algumas condições. E então a gente poderia fazer um circuito que pudesse dar alguma informação de todas juntas ou separadas, né? Poderíamos fazer um circuito desse tipo. Aqui,
automóvel, né? O automóvel, até nós já conhecemos algumas dessas operações que eles devem estar utilizando circuito desse tipo, né? Então, por exemplo, poderíamos ter um alarme acionando, no caso, se o farol estivesse ligado e o motor desligado. Por quê? Porque isso aí é um problema, né? Se o farol está ligado e o motor desligado, significa que a bateria está sendo descarregada, então ele poderia sinalizar alguma coisa. Ou uma das 4 portas aberta e o motor ligado, né? Isso aí também é sinal de perigo e poderia ser sinalizado. O cinto do motorista desconectado e o motor ligado, né? Isso aí, inclusive, isso aí nós temos, né? A sinalização disso aí no computador de bordo do computador, do carro, se isso acontecer, se o motorista estiver com o cinto desconectado. Outra situação que nós poderíamos também sinalizar seria o motor desligado e o freio de estacionamento livre. Então, se o motor está desligado, o freio deveria estar puxado, né? Então, essa situação também poderia gerar um sinal dando uma informação. Ou o tanque da reserva e a chave acionada, por exemplo. Né? Isso a gente tem. Os carros têm esse dispositivo, né? Quando o tanque chega num determinado ponto, ele avisa, né? O sistema é só para isso, né? Um sistema que é muito comum nos veículos. Ou então os pneus baixos e a chave acionada. Então, seria detectado que o pneu está baixo, né? Abaixo da pressão recomendada pelo fabricante, e aí poderia ser sinalizado. O importante disso é que todo para que o sistema identificasse qualquer dessas situações, haveria necessidade de sensores. E alguns sensores podem ficar caros, né? Devido ao tipo de aplicação, né? Mas que existe a possibilidade. Né? Nós temos sensores para muita coisa. Então, esse trabalho foi baseado no trabalho do Claudio Ebert. Eu fiz algumas modificações, né? E reescrevi, né? Mas a ideia seria dar uma ideia inicial dos circuitos combinacionais, aplicações, né? E trabalhar algumas das portas, né? Mostrando para vocês essa relação com a expressão algébrica, que todas elas têm uma expressão algébrica, que como o ou, né? Nós temos A mais B mais C, né? Esse mais aqui pode ser lido até como mais, mas significa aqui como ou. Então, nós temos as variáveis de entrada, que pode ser inúmeras, aqui nós estamos mostrando 3, mostrando 2, mas pode ser mais, e nós precisamos associar a expressão algébrica ao circuito lógico e a tabela da verdade, essas três conjuntos de 3 informações são importantes, nós temos bem presente. Aqui o E também, então nós temos agora A e B e C, então observe que é um ponto, né? É como se fosse uma multiplicação. Então, nessa multiplicação, a gente só tem nível alto quando os 3 são uns. Faz sentido, tem uma lógica de multiplicação aqui. Precisamos associar ao circuito lógico e à tabela da verdade. E, por último, nós vimos o inversor também, né? O não. E também não faz sentido a gente combinar, embora se combinar, algumas vezes a gente usa circuitos, usando portas não, para dar um atraso no circuito. Então a gente pode colocar várias portas não, uma atrás da outra, de tal forma que o resultado final seja não sofra alteração, né? Porque se eu botar 2 portas não seriais, qual é o resultado? Não muda nada, porque no primeiro inverte, no segundo inverte novamente. Mas para que serve isso? Num circuito prático, a gente pode usar várias portas não para dar um atraso no sinal. Algumas situações isso é necessário. Então, pode-se fazer as portas não enfileiradas justamente para causar esse efeito. Algumas vezes é necessário fazer isso. Mas em circuitos lógicos, né, não faria sentido isso aí. Nós estaríamos gastando
porta desnecessariamente. Ok, pessoal? Então, para hoje é isso, né? A primeira apresentação para vocês dessas portas lógicas. Nós vamos ter que justamente ir memorizando essas portas lógicas, porque nós vamos trabalhar em cima de circuito mais complexo. E na próxima aula nós vamos ver mais algumas portas, né? E depois nós estaremos montando os circuitos.